Apocalipse 1 ao 6. Vamos fazer uma leitura responsiva, como de costume. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém. Obrigado, podeis assentar. Como os irmãos, a maioria já olhou, né? Hoje o nosso tema é... Quem sabe? O que fazer com o morto? O que fazer com o morto, né? Hoje só tem 2 coisas a fazer com o morto, né? Qual é? Só essas 2, missionário Elvis. Ou enterra ou crema, né? Não tem outra opção. A igreja de Sardes, queridos, é conhecida como a igreja morta. É interessante quando nós observamos como que alguém pode dizer que a igreja é morta, né? Mas o próprio Jesus aqui diz, né? Que tens nome de que vives, mas está morta. Então essa igreja, ela representa a igreja morta. Essa igreja, ela também representa, na ideia de alguns escatólogos, a fase da reforma, ou seja, a era da reforma. A era da reforma. No dia 31 de março de 1517, um padre chamado Martim Lutero, ele colocou na porta de um castelo em Wittenberg, na Alemanha, 91 teses sobre os erros que a Igreja Católica estava cometendo. Então essa igreja do século XV e começo do século XVI é uma igreja que muda completamente os seus conceitos, os seus princípios. Por exemplo, nesse período do século XV, 1400 e alguma coisa, começa-se a rezar a missa de costa para o ouvinte. Então, a igreja dizia que isso era uma forma dos padres não se contaminarem com o ouvinte. Nesse período, volta-se com muita força a adoração a Maria, mãe de Jesus, a adoração a santos. Nesse período também, a venda de indulgências, ela se torna muito mais pesada. A indulgência é aquilo que você diz que é algo sagrado, que é santo, e você vai vender aquilo, né? Outra coisa que começa a acontecer é a oração pelos mortos. Então você começa a orar pelos mortos. Ainda, a procissão, a confissão auricular é aquela que o padre ouve a pessoa lá no confessionário.
né? O invento do rosário e tantas outras coisas. Então a igreja ela cai em um descrédito muito grande perante a sociedade de forma geral, né? E também dentro da própria igreja começa-se a discordar dessa forma, dessa maneira de comportamento da igreja. E essas 95 teses de Lutero, elas vão fundamentar aquilo que nós chamamos de reforma protestante. Porque até então a igreja era só uma, a igreja cristã católica, já havia um racha, mas não da forma que aconteceu. Mas a igreja católica ali, ela passa por uma reforma a partir de Martinho Lutero. E aí vão surgir os protestantes, né? Aí vão surgir os crentes. E dentro dessas 95 teses que Lutero coloca ali no Castelo de Wittenberg, são 5 principais fatores que vão direcionar essa reforma. Aquilo que nós chamamos de 5 solas, né? Sola é somente. Então é sola fé, sola escritura, solus Christus, sola gratia, soli Dei gloria. Ou seja, sola fé, só a fé, porque a igreja católica dizia que o que salvava não era a fé, era fazer aquilo que a igreja mandava, ok? Sola escritura, somente a escritura, porque a igreja dizia que o que salvava era aquilo que a igreja católica dizia. E aí os protestantes vão ter uma outra interpretação, que eles vão dizer, é o que a Bíblia diz, é o que a escritura diz. O entendimento teológico católico, ele diz assim, o que vale é o que a igreja diz sobre a Bíblia. Então, se a igreja católica diz isso da Bíblia, então está correto. No entendimento, a partir de agora, nesse entendimento protestante, a ideia é o contrário. É a Bíblia que vai dizer que a igreja está certa. É a Bíblia que vai dizer o que nós devemos fazer e não a igreja. Solus Christus, porque somente Cristo, porque a igreja dizia que havia adoração a Maria e a todos esses santos que ajudariam na salvação. E a partir de agora, a igreja protestante, ela vai dizer que a salvação é só Cristo. Cristo é a solução, Cristo é a saída, Cristo é a salvação. Sola gratia, ou só a graça, somente a graça, porque ele vai dizer que todos nós, né, somos agora objetos do amor e da graça de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E só lhe deu glória, ou a glória somente a Deus, né, e não mais aos homens, não mais à igreja, mas somente a Deus. Quando nós começamos a olhar essa carta, nós vamos observar que nessa carta aqui, ao contrário das outras até então, nós não vamos encontrar perseguições nessa carta. Aqui não consta que a igreja ela está passando por alguma perseguição. O problema dessa igreja aqui era de caráter espiritual. Essa igreja aqui, ela estava caracterizada pelo amor ao luxo. Como nós já percebemos, já vimos através das outras cartas, as igrejas elas estão relacionadas com as cidades e as cidades estão relacionadas com as igrejas. A cidade de Sardes, ela vivia de nome. A igreja de Sardes, da mesma forma. A cidade de Sardes, ela vivia do passado. Ela vivia do respaldo que ela tinha conseguido lá no primeiro século, até o primeiro século, porque essa cidade aqui, ela é fundada 700 anos antes de Cristo. Então, aproximadamente 750 anos.
essa cidade aqui é um importante lugar de comercialização. Havia estradas, 5 estradas principais, que levavam à cidade de Sardes e torna essa cidade um importante centro industrial, principalmente relacionado à lã. Em Sardes se cultuava vários deuses, como Cibele, como Artemis, que é a Diana dos Efésios, né? E outros deuses. Então, a cidade de Sardes é um sinônimo de opulência, de prosperidade, de luxo, de riqueza, de sucesso. A igreja de Sardes, repito, enveredou pelo mesmo caminho. Então, quando chega-se ao final do século I, Sardes era apenas sombra daquilo que ela foi outrora. E a igreja fundada aqui, nessa cidade, ela se torna qual e tal a cidade. A igreja se tornou orgulhosa, presunçosa, autossuficiente e vivia da glória do passado. Ou seja, a igreja tinha apenas nome. E aí, mais uma vez, eu faço a pergunta: como é que a gente pode dizer que existe uma igreja morta? Quem me ajuda? Como é que pode existir uma igreja morta? Quem me ajuda? Como pode existir uma igreja morta se Cristo vivo habita dentro dessa igreja? Como é que uma congregação ela pode estar morta se a vida de Cristo pulsa dentro do crente através do Espírito Santo? Como pode existir um crente morto se Cristo habita nele? Alguém que ajude? Ou não? Essa carta, queridos, ela nos alerta para o modo de vida que nós estamos vivendo. Essa carta vai alertar o crente sobre a sua vida espiritual hoje. Porque muitos de nós vivemos de nomes. Muitos de nós vivemos do passado. Outrora cantávamos, outrora pregávamos, outrora orávamos, outrora nos congregávamos, outrora líamos e estudávamos a Bíblia, outrora nós evangelizávamos, outrora nós estávamos aqui nas vigílias, nos cultos, outrora nós estávamos ajudando em um departamento, fosse qual fosse ele. É nesse aspecto que Jesus Cristo vai dizer que a igreja de Sardes se mostra viva, mas está morta. Como está a minha vida espiritual hoje? Como? Está vagarosa? Está fraca? Está só os cacos, né, como a gente costuma dizer? Antes era fervoroso, agora não é mais. Antes era amoroso, agora não é mais. Parece que o coração espiritual não está mais batendo. Então é exatamente isso que Jesus Cristo veio falar à igreja. E a grande verdade de Cristo a essa igreja é dizendo que a igreja estava morta. Era a igreja
mas estava morta. Era salvo, mas não tinha comprometimento. Era indisciplinado, era sem fé. Esse era o comportamento da igreja. Salvo, mas não fazia mais nada. Se outrora derramava lágrimas, orava, como já falei aqui, perdeu. Se outrora havia uma comunhão vital com Cristo, agora já não havia mais. Esta era a igreja de Sardes, a igreja de grande reputação, uma lenda histórica do passado. Meus queridos irmãos, às vezes nós estamos preocupados com a nossa reputação, não é verdade? Ah, mas comigo não, mas meu nome não vai ser assim. Ah, mas alguém falou de mim, alguém falou mal de mim, alguém falou alguma coisa ruim para mim. E aí nós estamos altamente preocupados com a nossa reputação, mas nós não nos preocupamos com o momento espiritual que nós vivemos. A preocupação é com a reputação, não com o momento vivido na atualidade. E aí, se a igreja está morta, se o crente está morto, volta-nos à pergunta inicial: o que fazer com o morto? Quem ajuda? O que fazer com o morto? Enterrar. Mais alguém? Cremar. Que mais? Uma Miriam. Não dá para ficar adorando, né? O que fazer com o morto? Enterrar. O que fazer com o morto? Cremar o morto. Não dá para ficar com o morto para sempre ali na sala, no caixão. Não dá mais para ficar com o morto em uma sala no cemitério, uma capela no cemitério. A única alternativa é enterrar. O morto, ele não é mais tratado. Quando alguém morre numa sala de um hospital, em um quarto de um hospital, ele não é mais tratado. A primeira coisa que os médicos vão fazer é parar de tratar aquele paciente, porque ele já morreu. Não tem mais por que tratar aquela pessoa. A segunda coisa que eles vão fazer é parar de dar medicamentos. Não precisa mais dar Sonrisal para o doente. Não precisa mais medicar esse doente, porque ele já morreu. O medicamento não vai mais fazer efeito nenhum. Outra coisa que se faz com quem morre em um leito de hospital é desligar aqueles aparelhos que são vitais à vida daquela pessoa. Não tem mais necessidade daqueles aparelhos ligados. É hora de desligar tudo. Não precisa mais ficar medindo batida do coração, pressão arterial. Não precisa mais ver nada disso. Pode parar. Outra coisa que se pode fazer com um paciente que está num leito de hospital e vem a óbito é chamar o pessoal do necrotério. É dizer para eles que tem que buscar o corpo, que tem que limpar, tem que ajeitar, porque não tem mais saída. Os médicos ficam tristes, os enfermeiros ficam tristes, todos os auxiliares, todos aqui, porque perdeu uma vida, se foi mais um ser humano. E alguns médicos começam na carreira da medicina,
Mas quando eles passam de fato a viver com isso aqui, eles deixam. Eles não conseguem mais ser médicos. Porque eles veem as pessoas morrendo na frente deles e eles não podem fazer nada. E agora? Agora é hora de quê? De chamar os parentes e avisar. É hora de chamar os parentes e dizer: olha, infelizmente, seu parente veio ao óbito. É um momento difícil, mas tem que ser feito, porque não há nada mais a fazer senão entregar o corpo para que a família possa sepultar o morto. Você já chegou em momentos da sua vida, meu irmão, minha irmã, que você se sente como um morto espiritual nessa caminhada cristã, nessa jornada cristã? Você já pensou em parar? Você já pensou em desistir? Você já imaginou assim: não dá mais para mim? Ao longo da sua caminhada cristã? Eu não tenho mais nem caco para ser juntado. Ficar contestando as promessas de Deus, a vida cristã, a palavra de Deus, aquilo que Deus te prometeu. Já teve esse momento na tua vida que tu diz: não dá mais para mim, eu cheguei ao fundo do poço. Eita Deus, não dá mais. Eu estou só aos cacos e não tem como continuar a minha caminhada, a minha jornada cristã, porque eu já morri. Não existe nada mais a fazer com minha vida. Pois eu quero te dizer uma coisa: traga os cacos da sua vida para Cristo. Aleluia. Traga os cacos da sua vida para Cristo, porque Ele não é um médico comum, Ele não é um médico qualquer. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Ele não é um médico comum, Ele não é alguém comum, Ele não usa um método comum, Ele não usa uma medicina comum. Aleluia. Oh, aleluia. Traga os cacos da sua vida para Cristo. Aleluia. Com o médico dos médicos sempre existe esperança. Aleluia. Com o médico dos médicos sempre existe uma saída. Aleluia. Com o médico dos médicos sempre existe um recomeço. Com o médico dos médicos sempre existe um alento. Aleluia. Com o médico dos médicos sempre existe uma outra opção. Aleluia. Traga os cacos da sua vida para Cristo. Aleluia. Aleluia. Porque com esse Cristo, com esse médico dos médicos, esse médico por excelência, a vida sempre vencerá. Aleluia. 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 Eu lembro de João 11, quando Jesus Cristo chega à casa de Marta e de Maria e de Lázaro, e aquela família chora a morte do seu irmão. Ela diz: meu Senhor, tu não chegou antes, agora não tem mais nada para fazer, ele já morreu, ele já está até enterrado. Eita. Não tem mais o que fazer, ele já foi enterrado. Por que tu não veio logo, Jesus? As esperanças de Marta e Maria haviam morrido.
As esperanças daquela sociedade, daquela cidade, haviam morrido, porque agora o homem já estava morto e sepultado. E pior ainda, havia 4 dias. Há uma ideia, um imaginário judeu, que eles diziam que alguém poderia ser ressuscitado até o 3º dia. Mas depois do 3º dia não podia mais, não tinha mais chance. Não havia mais esperança para Lázaro. Mas Jesus não era um médico comum. Aleluia. Não estava ali diante de Marta e Maria um homem comum, um ser comum, um cidadão comum. Não, não estava. Não, não estava. Estava o Cristo de Deus. Aleluia. Aquele de quem as profecias e os profetas vaticinaram sobre ele, dizendo que ele seria o Cristo da vida. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. E quando Jesus conversa com Marta, ela diz: olha, o teu irmão há de ressuscitar. Ela diz: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar nos últimos dias, no último dia. Aleluia. Mas Jesus Cristo é o mestre da vida. Tudo que ele toca gera vida. Onde ele está, estará a vida, meus queridos irmãos. Traga os seus cacos para ele nessa noite. Aí João 11, 25, nós encontramos naquilo que no meu entendimento é um dos versículos mais fortes que nós encontramos na Bíblia, para mim. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Se você está se sentindo morto, um desesperado, um inútil, um fracassado, eu quero te dizer, traga os seus cacos para Cristo nesse começo do ano de 2023. Se o hospital comum, se os médicos terrenos, a única coisa que eles podem fazer com o morto é devolver para a família, para que ele possa ser enterrado, para que possa ser cremado, com Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o Cristo de Deus, é o Cristo dos recomeços. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Traga os seus cacos para Cristo, que certamente você terá um novo recomeço. Aleluia. Você terá um novo alento. Aleluia. Você terá uma nova vida. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E aí Jesus Cristo chega diante daquele sepulcro. Ele diz: olha, pode tirar a pedra. Em nossos dias aqui é como se ele dissesse: desenterra o caixão. A terra que foi jogada em cima precisa ser tirada. Alguém perguntava: mas por que, Jesus? Já tem 4 dias, não tem como mais Lázaro ressuscitar. Aleluia. Eles não sabiam que quem estava lá naquele dia era o Cristo, que o tempo, aleluia, não faz nenhum efeito sobre ele, porque ele é o Criador de todas as coisas. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. E a voz de Cristo brada e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Traga seus cacos para Cristo. Se você já imagina que não dá mais, se você já pensa que não tem mais força, traga os seus cacos para Cristo. Você pode pensar: eu cheguei no fim do poço.
ainda assim, traga os seus cacos para Cristo. Porque com Cristo, queridos, é diferente. A opção com Cristo é diferente. A opção com Cristo não é apenas enterrar. A opção com Cristo não é apenas enterrar, cremar. Não. A opção com Cristo é dar uma nova vida àqueles mortos espirituais, para que também possam trazer vida a outros, e esse exército de Cristo se multiplicar aqui na terra, e que o nome desse Cristo continue sendo pregado, difundido, ouvido e aceito aonde quer que for nos quatro cantos da terra. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Esse Cristo é aquele Cristo que quer produzir vida no teu coração, em o teu ser, aleluia. Deixe somente que Ele entra e faça a morada no teu coração. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Jesus Cristo, Ele vai se identificar ali como aquele que tem 7 espíritos. 7, meus queridos, é o número da perfeição, é aquilo que nós dizemos que é o número de Deus. É o número da plenitude, daquilo que está completo e perfeito. Não é que haja 7 Espíritos Santos. Não. Há apenas um Espírito de Deus. E é assim que Jesus Cristo, Ele começa a se identificar àquela igreja, dizendo que Ele tem o poder de reanimá-los, de reavivá-los, aleluia. E esse Cristo, Ele está aqui nessa noite. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Ele, você pode bendizer a Ele, você pode louvar a Ele, você pode adorar a Ele, porque Ele está aqui, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus Cristo, a ser acusado de estar com os publicanos, com fariseu, com pecador, Ele disse: olha, os médicos, os sãos, não precisam de médicos. Quem precisa de médico é o doente. Se você está doente espiritualmente, você está no lugar certo, você está diante do médico dos médicos, aleluia. Aleluia. Bendito e exaltado. Não se desespere. Ele tem solução. Não se desespere. Ele tem salvação. Não se desespere. Ele dá jeito. Se acalme. Aleluia. Que Deus em Cristo continue, meus queridos irmãos, nos abençoando. E que nós possamos continuar confiando nesse Senhor que nos vivificou, aleluia, para sermos igreja e povo seu. Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.